Um ataque ousado da ciência ao mosquito transmissor da dengue e do zika vírus. Várias cidades do Brasil e do mundo já receberam o chamado mosquito do bem. Um inseto geneticamente modificado para gerar filhotes estéreis, reduzir a população de transmissores e, se possível, exterminar o Aedes aegypti da natureza. Um exército de mosquitos lançado nas ruas. Os temidos Aedes aegypti, só que modificados geneticamente. Graças à ciência, eles se tornaram mosquitos do bem, prontos para ajudar a combater a dengue, a zika e a febre chikungunya, todas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A parte interessante do mosquito do bem é exatamente que ele é um mosquito lutando contra o próprio mosquito. Mas será que a mutação genética é segura? Ou o Aedes pode ser mais resistente do que a ciência imagina? O Domingo Espetacular veio até Piracicaba, no interior de São Paulo, conhecer a invenção que promete acabar com o mosquito mais temido do país. A aparência do mosquito do bem é exatamente a mesma do Aedes aegypti que o brasileiro já conhece. Parecida com o pernilongo comum, só que com riscos brancos nas patas, na cabeça e no corpo. A única diferença está no DNA. O mosquito do bem é programado para desenvolver uma doença que o leva à morte entre 2 e 4 dias depois de se tornar adulto. E essa doença passa também para os descendentes dele. Funciona assim. O mosquito do bem é sempre macho. Ele se alimenta de seiva das plantas e líquidos açucarados. Quem pica as pessoas é a fêmea, que precisa de sangue para dar ovos. O macho modificado em laboratório se reproduz com a fêmea selvagem, mas todos os filhotes já nascem condenados à morte. Um gene modificado faz as larvas do mosquito do bem brilharem sob as lentes do microscópio. E isso ajuda os pesquisadores a diferenciar o mosquito selvagem daquele que é produzido em laboratório. E para conhecer todo o processo de produção desse mosquito do bem, a gente vai entrar na fábrica. Para isso, temos que usar aqui, umas roupas especiais. Jaleco e chapéu com proteção do rosto para evitar o contato com o mosquito. Protetor de pé para não levar ovos de mosquitos para dentro da empresa. Todos os mosquitos aqui estão completamente limpos. A gente não pode correr o risco que alguém de fora passe alguma doença para o mosquito. A primeira etapa da produção é a água parada. Eu tenho as larvas criando nessas bandejas com água. 50 mil delas em cada bandeja dessas, elas ficam recebendo aí comida, temperatura, para que elas cresçam e virem pupas, que é quando eu quero separar o macho da fêmea. A separação entre machos e fêmeas é essencial para o trabalho. Se alguma fêmea for solta, corre o risco de se contaminar e transmitir doenças. O macho ele é bem pequeno, a fêmea ela é bem grande. Então eu consigo dar uma diferenciação dos sexos dessa forma. As fêmeas são colocadas em gaiolas como estas. Aqui elas encontram alguns machos geneticamente modificados e se reproduzem. E assim se completa o ciclo da produção em laboratório. O projeto em Piracicaba está em fase experimental. O interesse pelo mosquito do bem encontra explicação nos números da Secretaria Municipal de Saúde. Em 2014, a cidade vivia uma epidemia de dengue com 3.800 casos registrados. Este foi o bairro escolhido para os primeiros testes. A vizinha do lado da minha casa teve dengue, a outra vizinha também da frente também teve dengue. No início, cerca de 1 milhão de mosquitos do bem eram soltos na região escolhida toda semana. A quantidade chegava a incomodar. Não picava a gente, mas, assim, acomodava. Então, a gente tinha que sentar com o ventilador. Alguns moradores ficaram meio desconfiados da estratégia. Falei, como que pode um mosquito para destruir outro? Falei, será que isso não vai dar algum problema, não? De se juntarem e virar um monstro muito maior? Hoje,
Com 2 anos de projeto, o número de casos de dengue no bairro já caiu 90%. Com os resultados, a prefeitura decidiu ampliar os testes em Piracicaba. Agora, o mosquito do bem é solto em 11 bairros. A liberação dos mosquitos nos bairros é feita com essa van, que foi totalmente adaptada para esse trabalho. O Vander é que faz a liberação, né, Vander? Está organizando os potes aqui. São 250 potes como esse aqui, cada um deles com 500 mosquitos. A grande vantagem do mosquito é o alcance. Se eu soltar o Aedes do bem aqui na rua, ele vai sozinho entrar em todas as casas, sem ter que tocar campainha, sem pedir licença, né? Por cima do muro, por debaixo da porta. No Brasil, o mosquito do bem ainda não tem a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas os testes até agora são promissores. Então, nós já liberamos esse mosquito nas Ilhas Caimã, no Panamá, na Bahia, aqui no Brasil, e em Piracicaba agora, que estamos com esse projeto bastante grande. A experiência de Piracicaba é desenvolvida por uma multinacional estrangeira de biotecnologia, que pretende agora expandir o trabalho para cidades de Juiz de Fora, em Minas, Búzios, no Rio, e o estado de Pernambuco. Outras empresas brasileiras de pesquisa científica também entraram na luta para combater definitivamente o poder do Aedes. No Rio de Janeiro, a estratégia dos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz é usar uma bactéria chamada Wolbachia. Mosquitos com essa bactéria vivem menos, mas ela não aparece naturalmente no Aedes. Daí que os pesquisadores retiram a Wolbachia das moscas das frutas e a transmitem para o Aedes aegypti em laboratório. A Wolbachia diminui o tempo de vida do Aedes e impede que ele transmita doenças. Ao contrário do projeto em Piracicaba, esse já recebeu a aprovação da Anvisa e do IBAMA. Livres, os Aedes se reproduzem e geram mosquitos que já nascem com a bactéria. E qual é o resultado final disso? Você tem a interrupção, a redução da transmissão local de dengue, zika, chikungunya. Por enquanto, a Fundação Oswaldo Cruz faz testes em bairros do Rio e de Niterói. Mas a ideia é expandir o projeto para outras cidades. Em Juazeiro, na Bahia, está também em andamento um outro projeto pioneiro no Brasil e no mundo. Para controlar a população do Aedes aegypti, os pesquisadores pretendem tornar o inseto estéril. A ideia é criar em laboratório mosquitos machos que não possam se reproduzir. Como a fêmea só copula uma vez na vida, se isso acontecer com um mosquito estéril, ela não terá descendentes. Tanta tecnologia provoca polêmica. O médico infectologista Arthur Timmerman acha que os mosquitos modificados só funcionam em lugares menores. Imagina se você conseguir jogar mosquito na cidade de São Paulo como um todo. E na prática a gente vê que alguns deles revertem a mutação. Esta bióloga lembra que o Aedes já deu provas de ser muito resistente. O Aedes aegypti ele já foi erradicado do Brasil na década de 50, mas ele voltou a colonizar o nosso país por conta de falhas no bloqueio desse controle. Segundo especialistas ouvidos pelo Domingo Espetacular, não haveria desequilíbrio ecológico caso o Aedes aegypti sumisse de vez do planeta. Isso porque esse mosquito não é alimentação exclusiva de nenhum outro animal. Hoje, o principal transmissor da dengue, da zika e da chikungunya é o Aedes aegypti. Mas a possível extinção do Aedes traz uma outra pergunta. Se ele desaparecer, isso será a garantia de que as doenças também vão acabar? Não, a eliminação do Aedes aegypti não é garantia da eliminação da dengue, da zika e da chikungunya, porque existe um segundo transmissor dessas doenças, que é uma outra espécie de mosquito chamada Aedes albopictus, que ele tem capacidade de transmitir essas 3 doenças. Os especialistas concordam que um mundo sem mosquitos é praticamente impossível. Para não ter mosquito no mundo, você vai ter que acabar com tudo quanto é floresta do mundo, que eu acho que também a gente vai morrer.
Então, o mosquito a gente vai ter que aprender a conviver com eles sempre.